A história dos Reis Magos, guiados por uma estrela até Belém, é sem dúvida uma das narrativas mais conhecidas da humanidade. Mas e se a nossa compreensão dessa história for, na verdade, superficial? E se houver uma camada de significado muito mais profunda, escondida à vista de todos? É exatamente isso que vamos investigar hoje. Vamos mergulhar na análise de São João Crisóstomo, um dos maiores intelectos da Igreja Primitiva, para desvendar uma perspectiva que ele revelou há mais de 16 séculos. É aqui que tudo começa. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Uma declaração que ecoa através dos tempos, uma imagem gravada em nossa memória cultural. No entanto, é precisamente aqui que João Crisóstomo nos pede para parar, para não aceitar a imagem familiar de forma passiva. Ele nos provoca a questionar: o que de fato está acontecendo nesta cena? Pois bem, a abordagem de Crisóstomo para desvendar esse mistério é o que a torna tão genial. Ele não começa com um apelo à fé cega. Longe disso. Ele inicia o seu sermão falando diretamente aos céticos, aos inimigos da verdade, como ele os chama. Ele decide usar as próprias ferramentas da lógica e da razão para demonstrar que, para compreender verdadeiramente esta narrativa, é preciso ir além do que os olhos veem. E o primeiro obstáculo que Crisóstomo se propõe a superar é um argumento que, na sua época, era muito comum. A ideia de que, ora, se uma estrela guiou os magos, isso é uma prova irrefutável de que a astrologia é verdadeira, de que os astros governam o destino. Era um argumento forte. Mas Crisóstomo, com uma maestria retórica, vira esse argumento de cabeça para baixo. Ele o utiliza não apenas para refutar a astrologia, mas, mais importante, para nos forçar a olhar para a estrela com outros olhos. Aqui, a sua estratégia se revela em toda a sua astúcia. Em vez de simplesmente afirmar uma verdade teológica, ele nos convida a participar de uma investigação. É como se ele dissesse: deixemos a fé de lado por um instante. Vamos examinar os fatos da narrativa usando apenas a lógica humana, o senso comum. E o resultado dessa análise puramente racional é surpreendente. A história, como contada, começa a se desfazer, a parecer uma sucessão de absurdos. Analisemos o primeiro ponto. Por que motivo estes magos, que eram essencialmente astrólogos e sábios da corte persa, se lançariam numa jornada tão árdua e perigosa? Qual era o interesse deles em adorar um rei recém-nascido de uma nação estrangeira? Não havia aliança política, não havia benefício comercial. Do ponto de vista puramente humano e pragmático, a motivação deles é, no mínimo, inexplicável. O que se segue é ainda mais desconcertante: a sua chegada em Jerusalém. Em vez de uma investigação discreta, eles proclamam abertamente a sua missão. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Fazer uma pergunta dessas na capital de Herodes o Grande, um monarca notoriamente paranoico e violento que não hesitava em eliminar qualquer ameaça ao seu trono, não é apenas uma gafe diplomática, é um ato de uma imprudência colossal. É, na prática, uma sentença de morte autoimposta. E o ápice desta cadeia de eventos ilógicos é o que eles encontram no final da jornada. Após enfrentarem todos esses perigos, eles chegam ao seu destino. E o que vem? Um palácio opulento? Sinais de poder e riqueza? Absolutamente não. O que eles encontram é um barracão, uma manjedoura, uma criança envolta em pano simples e uma mãe de aparência humilde. A realidade contradiz violentamente qualquer expectativa de realeza. Por fim, a sua partida. Eles oferecem seus dons, realizam a sua adoração e, com isso, confirmam os piores medos de Herodes, desencadeando sua fúria assassina. E o que fazem em seguida? Simplesmente partem. Vão embora, deixando para trás aquela criança e sua família em um perigo mortal que eles mesmos, inadvertidamente ou não, ajudaram a criar. Qual é a lógica por trás de um ato como esse? Então, este é o quadro que se forma. Quando analisada friamente sobre a ótica da razão humana, a história dos magos se revela como uma sucessão de eventos inexplicáveis, imprudentes e contraditórios. E este beco sem saída intelectual é exatamente onde Crisóstomo queria que chegássemos. Porque, uma vez que a lógica convencional se esgota, somos obrigados a considerar que talvez estejamos fazendo as perguntas erradas, ou olhando para o elemento errado da história. E é neste ponto que a análise de Crisóstomo executa uma virada brilhante. Ele argumenta que a solução para todos esses enigmas não reside nos magos ou em suas ações. A chave para decifrar todo o mistério está no guia deles.
Para entender a história, é preciso, antes de tudo, entender o que era de fato aquela estrela. Essa é a tese central, o coração do argumento de Crisóstomo. A estrela que guiou os magos não era um corpo celeste comum, não era um cometa, nenhuma conjunção planetária, sujeita às leis da astronomia. Era, segundo ele, algo completamente diferente, um poder invisível, uma inteligência angélica, que assumiu a aparência de uma estrela para cumprir um propósito divino. Claro, uma afirmação tão extraordinária exige provas. E Crisóstomo novamente não pede que simplesmente acreditemos nele. Ele constrói o seu caso de forma metódica, quase forense, apresentando 4 linhas de evidência baseadas estritamente no que o próprio texto de Mateus nos informa. Vamos examinar cada uma dessas provas. A primeira prova diz respeito ao seu curso. O movimento de todos os corpos celestes, vistos da Terra, ocorre de leste para oeste. É uma lei fundamental da astronomia. Contudo, esta estrela viajou de norte para sul, guiando os magos da Pérsia até a Palestina. A sua trajetória, por si só, já a colocava fora da categoria de qualquer fenômeno celestial conhecido. A segunda prova é o tempo em que ela era visível. A narrativa sugere que ela os guiava continuamente. Isso significa que ela brilhava não apenas à noite, mas também em pleno dia. Um brilho tão intenso a ponto de ser visível sob a luz do Sol é algo que nenhuma estrela, nem mesmo a Lua, consegue produzir. Isso aponta para uma fonte de luz de natureza completamente distinta. A terceira prova é o seu movimento. O texto indica um comportamento racional. A estrela se movia quando os magos viajavam e parava quando eles descansavam. Ela se ocultou quando eles entraram em Jerusalém, para não chamar a atenção, e reapareceu para guiá-los na parte final da jornada. Isso não é o comportamento de um astro inanimado seguindo uma órbita, mas sim o de um guia inteligente e responsivo. E, finalmente, a quarta e talvez mais conclusiva prova, o seu modo de indicar o local. É fisicamente impossível que um astro localizado a uma altitude imensa no firmamento possa apontar com precisão para uma única casa. Seria o equivalente a tentar iluminar uma única moeda no chão usando um farol a quilômetros de distância. O texto diz que a estrela veio e parou sobre o lugar onde o menino estava. Para Crisóstomo, isso só tem uma explicação. A estrela desceu da sua altura celestial e pairou diretamente sobre a criança. Um ato impensável para um astro, mas perfeitamente lógico para um poder angélico. Ok, se aceitarmos o argumento de Crisóstomo de que a estrela era um poder divino, uma nova pergunta ainda mais profunda emerge. Por quê? Por que Deus escolheria este método específico? Por que se comunicar com astrólogos persas usando o símbolo de uma estrela, algo tão intimamente ligado à sua própria prática que a Igreja considerava errada? A resposta, segundo Crisóstomo, reside em um dos mais profundos princípios teológicos, a condescendência divina. A ideia em sua essência é que Deus, para se comunicar com a humanidade, não impõe uma linguagem estranha. Pelo contrário, ele desce ao nosso nível. Ele se utiliza dos nossos costumes, da nossa linguagem, dos sinais que nos são familiares, para, a partir daí, nos elevar a uma verdade superior. E esse não é um caso único. Pelo contrário, é um padrão que se repete. Deus chamou os magos, que eram astrólogos, usando uma estrela. No Antigo Testamento, ele adota a prática de sacrifícios, comum entre os povos pagãos, mas a infunde com um novo significado espiritual. Séculos depois, o apóstolo Paulo, ao pregar em Atenas, não destrói o altar pagão ao Deus desconhecido, mas o usa como ponto de partida para anunciar o evangelho. É um método pedagógico divino, encontrar as pessoas onde elas estão. E aqui chegamos ao propósito final de todo esse exercício intelectual. Crisóstomo não era um mero acadêmico, ele era um pastor de almas. E toda essa análise brilhante e detalhada sobre a estrela e os magos servia como preparação para o verdadeiro clímax do seu sermão. Uma aplicação moral direta, um desafio desconfortável para sua audiência em Constantinopla e, por extensão, para nós. O ponto central é o contraste. De um lado, temos estrangeiros, bárbaros como eram vistos, que viajam por meses, enfrentando enormes dificuldades, motivados por um único sinal celestial. Do outro, temos Jerusalém, a cidade santa, o centro da fé judaica, que possuía as escrituras e os profetas, e a sua reação não é de alegria, mas de perturbação. A fé dos de fora serve como um espelho que reflete a indiferença dos de dentro. E Crisóstomo dá um nome a essa doença espiritual de Jerusalém: dissipação. A vida dissipada é aquela gasta em risos fáceis e em entretenimento constante, no luxo. Na sua época, o grande alvo era o teatro. É uma vida que foge da seriedade.
E a isso ele contrapõe a compunção. A compulsão não é tristeza, mas seriedade. É a alma que se permite sentir o peso da existência, que busca o arrependimento, que anseia por algo mais profundo do tua próxima distração. E aqui, a sua advertência é cortante. Ele afirma que essa busca frenética por diversão e leveza não é um dom de Deus, mas sim uma estratégia do diabo para enfraquecer a alma, para nos distrair do que é essencial. O verdadeiro dom a ser pedido a Deus, ele insiste, não é uma vida de risos, mas sim um coração contrito, sóbrio, uma alma capaz de sentir compunção. E com isso, a mensagem de Crisóstomo, proferida no século IV, atravessa as eras e ressoa com uma força impressionante em nosso tempo. A questão que ele levanta é talvez mais pertinente hoje do que nunca. Em um mundo saturado por um fluxo incessante de distrações, como é possível cultivar a seriedade e a profundidade de alma que levaram os magos em sua jornada? Onde, em meio a todo o ruído, se encontra a nossa estrela, aquele sinal que nos chama para além do superficial em direção ao que é eterno e verdadeiramente essencial.